Olá, meus amigos e minhas amigas da TV Mar, canal 25, uma emissora afiliada ao sistema NET de televisão. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele programa semanal de entrevistas onde nós procuramos trazer para a mais elevada consideração dos senhores e das senhoras o que há de interessante, o que há de melhor informação. Hoje nós estamos trazendo o convidado, ele veio de São Paulo, ele está participando aqui de um curso de administração de recebíveis, gestão e administração de recebíveis, que é o Dr. Luiz Lemos, presidente da ANFAC, Associação Nacional do Fomento, Fomento Comercial, que nós vamos tratar aqui sobre diversos assuntos. Eu quero agradecer de logo, Dr. Luiz Lemos, a sua presença aqui, o senhor de forma muito fidalga, muito elegante, junto com o nosso caríssimo Dorival. Eu quero registrar também a presença dele aqui nos estúdios, aceitou o nosso convite e veio aqui bater esse papo. Então, para não perdermos tempo, eu quero deixar logo disponibilizados os nossos microfones e as nossas câmeras para que o senhor possa fazer uma primeira saudação aos nossos telespectadores, que já se constituem numa legião de pessoas que fielmente nos acompanham. Por favor. Doutor Jerônimo, é um prazer enorme estar novamente aqui em Maceió e exatamente desfrutando uma companhia tão agradável como a sua, e para a gente poder discorrer um pouco sobre os negócios, sobre a vida, sobre a situação que nós estamos enfrentando no momento. É sempre, então, uma alegria muito grande estar aqui. O senhor vem agora de um congresso que houve em Foz do Iguaçu, eu estou sabendo, né? Isso. Foi bom lá o congresso? Como é que foi lá o encontro? Foi excelente. Foi um sucesso incontestável. Conseguimos reunir pessoas do mais alto gabarito intelectual, social, político. Para o senhor ter uma ideia, tivemos lá a participação do procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, fez uma belíssima palestra sobre a ética dos negócios. Foi realmente o ponto alto do nosso congresso. Um rapaz jovem, brilhante, competente, entendeu? O ministro Luiz Fux também andou por lá. O ministro Fux foi também. Também fez uma belíssima palestra. Foi a última palestra do nosso congresso. Ele discorreu exatamente sobre a vigência e a implantação do novo Código de Processo Civil, de que ele fez parte daquela comissão, foi o presidente da comissão de juristas, né? Foi também, foi muito didático, foi muito apreciada a palestra dele, e ele fez todas as ponderações de todos os aspectos que ele entendia que podia ser. Ou seja, o encontro foi um sucesso. Foi um sucesso incontestável. Poderemos voltar a falar desse encontro ainda, mas, doutor Luiz Lemos, para que haja um melhor conhecimento por parte dos nossos telespectadores, eu queria, antes de entrarmos no assunto fomento comercial, eu queria tratar dois assuntozinhos que interessam. O senhor, são duas coisas, eu quero tratar de forma isolada cada uma delas. O senhor foi um dos fundadores do Banco Central, não sei se pode chamar assim. Isso, foi. Mas o senhor trabalhou com o Castelo Branco, assim, muito perto, né? Só para os nossos telespectadores terem conhecimento, como era o Castelo Branco? Ele é um ícone, né? No nosso país, como ele era no trato com as pessoas ali? O presidente era uma pessoa, naturalmente, dentro da postura dele de presidente, né? Eu estava até escrevendo um livro, até lhe contei uma vez, quando escrevendo um livro, com o material que eu tinha dele, aqueles rascunhos, minutas, papéis que às vezes ele devolvia, eu colecionei tudo isso. Infelizmente não pude concluir, mas só para ser breve. O título do livro é Castelo, um General Democrata, que é realmente o convívio com ele mostrava. O grande sonho do Castelo era exatamente ter um sucessor civil. Era, né? Mas infelizmente pressões muito, muito fortes de certos grupos, principalmente da área militar, impediu que ele realizasse esse sonho dele. Doutor Luiz Lemos, o senhor me permite, o senhor falou que sou muito jovem ainda, mas ele só tratava o senhor por doutor Luiz, né? Exatamente, eu me sentia às vezes constrangido. Ele me dizia, esse negócio de Luiz não? Não tinha isso não, era o doutor Luiz, sabe? O senhor foi não sei o que, o senhor, e aquilo realmente, eu tinha 34 anos, o presidente da República, né? Então realmente dentro da cultura, da disciplina militar, eles são extremamente rigorosos na hierarquia, né? A hierarquia para eles é sagrada. Doutor Luiz Lemos, o senhor é um dos fundadores do Banco Central, né? Como foi esse negócio da fundação do Banco Central? Bom, eu tenho uma história que eu contei no livro, né, que um dia o presidente me chamou
presidente Castelli disse: o senhor é do Banco do Brasil? Eu falei: sou, senhor. E ele estava com um bloquinho na mão. O senhor funcionário do Banco do Brasil, requisitado para a presidência, porque a presidência da República não tem quadro próprio. Quem trabalha lá é requisitado de vários órgãos. Então ele estava na mesa, eu fiquei em pé na frente dele, e ele com um bloquinho na mão me disse: o senhor é do Banco Central, do Banco do Brasil, professor? Uma questão que realmente sempre tive muita curiosidade, já tive missões no exterior, já fiz curso, enfim, tive contato com muita gente importante. Por que nós não temos Banco Central no Brasil? Senhor presidente, por acaso, estou vindo do banco agora e terminamos um trabalho muito importante. O que será o Banco do Brasil o dia que ele perder a delegação de realizar operações do Tesouro? Isso. E terá... O que significa isso? Significa que nós temos necessidade de ter um Banco Central. E o Banco Central tem uma história, presidente. Em 1946, o presidente Dutra mandou para o Congresso uma mensagem propondo, encaminhando um anteprojeto da criação do Banco Central. Isso em 46? Em 1946. Certo. Ele disse, então são 18 anos. São 18 anos. E onde é que anda isso? Olha, até onde eu sei, está na Câmara dos Deputados. Então, hoje eu vou chamar o ministro Roberto Campos, que me faça o levantamento, que eu quero saber o que é isso. Aí o Roberto Campos realmente fez o levantamento, chegaram na presidência vários dossiês enormes, empoeirado, entendeu? E o Roberto Campos me disse: olha, você me examina isso. Ele me chamava de você, o Roberto Campos. Me examina isso, você tem um grupo que eu tinha levado 3 funcionários de gabarito para trabalhar comigo, um trabalho importante que a gente realizava lá. Me faça uma triagem disso e me apresente um trabalho. Em poucos dias fizemos uma triagem, levamos para ele um documento bem sucinto, e ele então levou para o Otávio Gouveia de Bulhões, ministro da Fazenda. E eles então prepararam o anteprojeto, que praticamente é essa lei que está aí hoje, e o presidente então fez uma exposição de motivos à Câmara, propondo a criação do Banco Central, naqueles termos do teor que estava apresentado no anteprojeto. E no final ele fez o seguinte: estipulo o prazo de 90 dias para a homologação, a sanção dessa lei. E no dia 31 de dezembro de 64, ele sancionou a lei 4595, que é a lei que está aí no Banco Central. Então, eu comentei, o comentário que eu faço no livro, exatamente, a lei 4595 saiu mano militare. Do contrário, nós estaríamos até hoje naquele processo lá de vários interlocutórios e emendas, pareceres, enfim, não tinha saído nunca. Idas e vindas, 18 anos, né? Que havia muitos interesses em jogo, né? Muitos interesses. E está aí o Banco Central, está aí hoje. Comemoramos ano passado 50 anos, houve uma comemoração muito bonita lá em Brasília. Eu estava lá, fui convidado, naturalmente, todos os ex-diretores foram convidados. Inclusive a revista da ANFAC, ela traz uma fotografia onde aparecem todos os ex-diretores. Diretores e ex-presidentes. Presidentes, né? Então esse é um fato que faz parte do meu currículo, né, que eu acho importante, ainda, que eu tive o privilégio de participar. Para mim, realmente... Doutor Luiz, nos satisfaz uma curiosidade, a mim e aos nossos telespectadores, qual é o sentido que hoje eu sei que o Banco Central é uma instituição da mais alta relevância. Qual é o sentido que o Banco Central faz, hein? Porque ele é agregado ao Ministério da Fazenda, não é isso? Hoje com o presidente Meirelles, no governo Lula, ele estava sofrendo muitas influências políticas. E ele então exigiu do presidente o status de ministro. Então ele ainda hoje tem status de ministro. Está sendo discutido se vão retirar ou não essa questão. Então hoje ele é totalmente um ministro de Estado, subordinado diretamente ao presidente da República. E qual é o sentido do Banco Central? Qual é a finalidade? A finalidade principal do Banco Central é exatamente garantir a rigidez do sistema financeiro, quer dizer, liquidez, os bancos têm que funcionar dentro daquele padrão, garantir a regularidade da administração do sistema bancário, a poupança, entendeu? Então, essa é a função principal do Banco Central. E, naturalmente, você tem aí a parte de câmbio, que é muito importante, o câmbio dentro da política monetária e toda a influência que tem, naturalmente, isso é um assunto mais técnico, né? Então, eu trabalhei todo o tempo no Banco Central como funcionário,
como chefe de departamento, como diretor na área de fiscalização. E foi da área de fiscalização, numa fiscalização que eu descobri num recurso que o banco quis para ludibriar a fiscalização do Banco Central, rasurou o balancete colocando a palavra factory. Foi nesse momento, 1968, que me despertou a curiosidade de saber o que era isso. E hoje está aí essa realidade. Nós vamos entrar, nós vamos aprofundar. Só para a gente fechar esse segmento, definitivamente o Banco Central tem que ter uma direção técnica e não política, né, doutor? Técnico, eminentemente técnico. Não tem como colocar a política no meio, né? Veja só, doutor Jerônimo, nós temos hoje toda essa confusão que nós estamos vivendo, temos instituições fortes, que são instituições de Estado, não de governo. O Banco Central, eu acho que é uma instituição. É um dos grandes pilares que está sustentando esse país. Do contrário, talvez a gente tivesse esgarçado tudo isso aí, um caos. Ruptura de caos. Então, o senhor tem o Banco Central, tem a Polícia Federal, tem o Judiciário, são instituições, os pilares que sustentam esse país. Claro. Que todo mundo discute ruptura institucional. Nós temos instituições muito fortes. Entendeu? Muito dificilmente haverá uma intervenção mais drástica, mais militar para Eu espero que a lição fique e que essas instituições, pelo menos no aspecto, né, político, elas venham a ser geridas por pessoas de real competência e que não estejam atreladas. Exatamente, não é? A uma gerência política. Você vê, o Banco Central passou incólume por todas essas crises. Incólume. É verdade. Então eu me orgulho muito de ter participado, primeiro com aquele primeiro contato com o presidente da República, né, e depois o fato de ter participado também ativamente durante... Eu trabalhei no Banco Central 16 anos. 14 anos no Banco Brasil, 15 anos no Banco do Brasil e 16 anos no Banco Central. É outra instituição fabulosa. O Banco do Brasil também é. Mas, doutor Luiz Lemos, ainda nessa sua dinâmica de vida, o senhor implantou aqui em nosso país o sistema de fomento comercial. Isso é um marco inesquecível, é um marco e definitivamente ficará na história. Como é que foi rapidamente que o senhor trouxe para o nosso país o fomento comercial? Como eu informei há pouco, eu verifiquei numa fiscalização, primeira fiscalização que o Banco Central fez num banco de investimento, não existia banco de investimento no Brasil. Então o senhor tem a Lei 4595 do dia 31 de dezembro de 64. Depois tem 25 de julho, não me lembro, de 65, mais ou menos, a Lei 4.728. Foi a lei que disciplinou o mercado de capitais, que não tinha mercado de capitais. E quem é que sancionou essa lei? O presidente Castelo. Então, aí houve uma revolução, uma estruturação do sistema que nós tínhamos. Tínhamos os bancos que operavam aquela coisa muito, muito rudimentar. Então, o que era um banco de investimento? Ninguém sabia. Então, foi constituído o banco de investimento e houve normas, foi um estudo muito, muito profundo que nós fizemos, não tínhamos experiência de banco. E a primeira fiscalização que nós fizemos em banco de investimento, como um banco de investimento, que tinha um objetivo específico, o escopo de operações de longo prazo, meios de capital, quer dizer, operações pesadas, né? Não era um banco comercial. Certo. A primeira fiscalização, nós detectamos uma rasura no balancete em que o banco, usando naquele tempo a datilografia, numa das rubricas do ativo, ele colocou um xizinho e colocou em cima factory. A rubrica era financiamento de capital de giro. Botou em cima factory. Mas por que colocou factory? É que como o banco comercial não tinha mais condições de se alavancar no mercado, tinha atingido o limite de captação, para não perder a clientela, ele jogou as duplicatas no banco de investimento para descontar a duplicata. Mas o banco de investimento não desconta a duplicata. Então, por que você fez isso? Porque nós estávamos com nossos limites tomados e começamos a fazer essa operação. Ninguém conhecia. O próprio inspetor nosso, quando foi lá, não sabia. E aí, então, fomos detectar isso. Ele fez isso para não pagar o imposto, o IOF, e estava numa flagrante transgressão de um dispositivo, que o banco de investimento não foi feito para ele. Nesse momento surgiu a ideia. Comecei a estudar. E a primeira coisa que eu fiz, como professor de português, latinista, qual é a origem da palavra factory?
A palavra facto vem do latim. Facto, factórios, terceira declinação, que no tempo dos romanos era o agente comercial. Já nos romanos. Os romanos, tinha um sentido de agente comercial. Agente comercial. Era, porque os romanos, os exércitos romanos, você conhece muito bem a história, conquistaram o mundo naquela época. O que era o mundo? A Europa, o norte da África, a Britânia, o Império Romano. E vastíssimas distâncias geográficas. E o poder público de Roma, como é que nós vamos manter íntegro esses territórios todos? Desses temas, exatamente. Entendeu? Então, bolaram que a ideia de colocar estrategicamente, em pontos estratégicos do vasto território, a figura do facto. Era um comerciante que tinha o papel de integrar toda a economia daquela região toda. E começaram a transmitir para outras regiões. Então, essa foi então a figura do facto. E aí, com a queda do Império Romano, veio a colonização inglesa dos Estados Unidos, do facto, fizeram toda a base da colonização da indústria têxtil e usaram a figura do facto, os ingleses, como agente comercial, representando a metrópole. Com a independência americana, em Nova York havia um consultor, eram consultores, ajudavam a vender, a orientar, não faziam nenhuma operação em dinheiro, só de apoio, para o povo entenda, né? Que hoje é uma das funções também do fomento. Funções básicas. Né? Aí, com a independência americana, em Nova York, veio um facto muito rico, 1808, e ele então começou a observar o seguinte: eu dou toda essa assistência, ajudo a vender, a administrar os estoques, então sou um consultor. Então, o que eu vou fazer agora? Como eu tinha muito dinheiro, se eu oriento que ele pode vender para esse, que é bom pagador, tem boa liquidez, eu vou propor ele o seguinte: eu compro à vista aquilo que você vendeu a prazo. Nesse momento surgiu o factoring, exatamente para factoring. Era um negócio feito por aquele factor. Aquele factor se chamava, o nome dele, tinha um nome lá, William Isley. Então, a atividade de factor passou a ser factoring. O senhor não gosta dessa expressão, né? Do quê? Factoring. Eu não gosto de faturização. A faturização. Essa eu não gosto. Faturização é o senhor não gosta. Essa me contraria todos os meus conhecimentos. Eu vou até anotar para não esquecer. Faturização. Faturização. Tá certo, tá certo. Essa realmente eu tenho uma verdadeira ojeriza. Mas, doutor William, me diga uma coisa, mas o nome correto, ou se todos os nomes são corretos? Aí o que aconteceu? Eu saí do banco, fui mandar a faca, falei, qual é o nome que nós vamos dar para o português? Isso. Então, usando a origem, o radical latino da palavra, a etimologia, a raiz etimológica, quer dizer, fomento. O verbo facere quer dizer fomentar, desenvolver. Certo. Fomento comercial. E está consagrado hoje, que leis. Quer dizer, é isso que eu ia principalmente fechar. Quer dizer que entre factoring, fomento mercantil e fomento comercial, o nome que mais vai espelhar o que vem a ser realmente a atividade é fomento comercial. Comercial. Inclusive está consagrado já em várias leis. Tanto que nós estamos abolindo, usamos algum tempo mercantil, então hoje estamos usando o factoring e fomento comercial. E como é que entra a legislação específica do fomento comercial? Bom, nós tivemos uma lei aprovada, tramitou 12 anos, tramitou em caráter terminativo. No momento que ela ia subir para a sanção presidencial, havia necessidade de tramitação de cinco deliberações plenárias, 5 plenários da Câmara, que estava na Câmara, já tinha passado pelo Senado. Se passasse por 5 sessões deliberativas da Câmara sem recurso, automaticamente subia para a sanção. Aí a Fazenda entrou com recurso na tentativa de mudar alguma coisa, só que não cabia mais mudar nada, né? O senhor acha que é uma má vontade? O senhor acha que há, por exemplo, o senhor acha que há algum lobby dos bancos? Não, isso aí é tranquilo, não há. Isso não. Houve outros interesses, talvez, da própria Fazenda. Mas no momento, exatamente neste momento hoje, nós estamos com o Código Comercial, já em fase adiantada de tramitação, e conseguimos introduzir um capítulo no Código Comercial novo, que está para ser aprovado na Câmara, o capítulo sobre fomento comercial. Já numa concepção bem moderna, a atividade evoluiu muito, inclusive do ponto de vista tecnológico, evolução dos negócios. Então, isso hoje conseguimos inserir dentro do Código Comercial esse capítulo bem atualizado, bem contextualizado com a realidade
com a nossa realidade. Então, eu espero que em breve, em curto prazo, tenhamos uma legislação específica, porque hoje ela é regida pelo Código Civil. É um marco regulatório, um balizamento legal que nós temos, apoiado em vários dispositivos legais. Eu até uso uma expressão muito técnica, em atos legislativos infraconstitucionais e normativos infralegais da administração pública federal. Uma linguagem mais sofisticada. Perfeito. Ô, doutor Lima, me diga uma coisa. É autorregulada, a atividade, nós trabalhamos no ambiente autorregulado, rigorosamente legal. Certo. O contrato de fomento ele é um contrato diferenciado. Diferenciado, né? Vamos entrar depois na questão do judiciário, como é que o judiciário vem se comportando, mas o juiz tem que ver, ele face de inteligência envolvendo uma empresa de fomento comercial, ele tem que ver que é um contrato diferenciado. O sentido, inclusive, finalístico é muito nobre, né? Eu vou conversar com o senhor no segundo bloco, que a questão das médias e pequenas empresas, elas têm no fomento, elas têm que eu posso chamar de um amigo, no melhor sentido da palavra, né? Verdade. Porque o fomento, na minha visão, quer dizer, eu não sou expert no assunto, mas o fomento transforma aquilo que você vai receber numa realidade já naquele momento, né? Nós vamos tratar desse assunto. Mas, doutor Luiz Lemos, as empresas de fomento não são bancos. Há muita gente que confunde. Que confunde. Por exemplo, o fomento comercial não se presta para trocar cheque. De jeito nenhum. Trocar nenhum. cheque, para emprestar dinheiro. Não, isso é uma ofensa para nós. Explique isso aí para a gente, doutor Luiz. Bom, o que existe é o seguinte... Há muita gente que confunde, viu? Confunde, é. Então, o contrato de FECT é uma espécie de um contrato bancário. Não existe isso. O FECT é um mini banco. Isso não existe. É um banco pequenininho. Não existe. Nós temos empresas que são bem maiores que bancos. Nós temos empresas hoje bem maiores que bancos. Então, a atividade nasceu exatamente ligada à indústria têxtil, com aquela experiência do facto americano. Dali que nasceu, dando aquela ajuda, depois passando a comprar os direitos das vendas, representados por um título de crédito, que é exatamente um bem imóvel que ele adquire, o título de crédito, né? Um bem imóvel. Essa foi uma outra questão que houve aqui no Brasil também, que nós tivemos que lutar muito para poder... Mas, fundamentalmente, é isso. Quer dizer, no momento em que ela é cliente nossa, ela tem uma assistência. No momento que ela leva para nós o seu borderô, com as duplicatas, eventualmente os cheques, representando venda mercantil, nós temos que exatamente mostrar a ele o seguinte: como é que está a situação dele no mercado, se ele está tendo o produto dele está sendo competitivo, se ele está realmente atendendo todos aqueles objetivos que regem a nossa atividade, que é exatamente o que? Dar suporte, assistência à pequena e média empresa, que é exatamente a origem da atividade, a vocação nossa, entendeu? Isso é no mundo inteiro. Se eu ver, por exemplo, existe uma entidade em Amsterdã, a Factor Chain International, que é uma entidade poderosíssima, comanda o FECT no mundo inteiro. E ela que, as estatísticas, todos os dados que a gente tem para estudos nossos, são todos vindos de lá. Anualmente ele faz um levantamento nos 5 continentes. Se eu tenho uma ideia, no ano de 2014, 15, que deve ter variado muito pouco. O movimento do FECT no mundo gira em torno de 2 trilhões 300 bilhões de euros. 2 trilhões. Sendo que, se o senhor for fazer uma análise comparativa, verifica que nos últimos 5, 6 anos vem crescendo o movimento na Ásia. E diminuindo um pouco, que a Europa sempre teve a hegemonia do coisa. Certo. Então, o que acontece? A Ásia, ano passado, o país que mais praticou o FECT no mundo foi a China, 300 bilhões de euros no mundo. Bateu a Itália, bateu a Inglaterra, bateu a Alemanha, bateu a França, que são os países que tinham uma certa hegemonia dentro do mercado. Doutor Luiz, me diga uma coisa. Aqui no Brasil, eu sei, porque eu li, as empresas, ou seja, o segmento fomento comercial, ele se rivaliza com as montadoras de automóveis. Então, ali, para e passo os dois em termos de movimentação, de dinâmica monetária. O senhor tem essa ideia de quanto é esse valor, doutor Luiz Lemos? Bom, para eu ter uma ideia, nós tivemos ano passado
Mas o giro nosso, de todas as empresas do Brasil, 130 bilhões de reais. Mas dinheiro nosso, é um negócio importante, doutor Geraldo, que nós não podemos trabalhar com o seu dinheiro, com o dinheiro de terceiros. Que, inclusive, pela lei bancária, é crime. Certo. É crime, entendeu? O Banco Central vai, instaura um processo administrativo, denúncia no Ministério Público. Então, nós temos que trabalhar com o nosso dinheiro. Então, esses 130 bilhões é investimento que nós fizemos em benefício da economia. Uma alavancagem. Maravilha. Entendeu? E o que significa isso? Significa, por exemplo, desses 125 bilhões, assim, a grosso modo, o senhor teria, vamos supor, 25% disso gira em torno da atividade de que a gente chama de metalúrgica, que abrange toda aquela periferia das montadoras de peças, o que faz o parafuso, o que faz o acessório qualquer. Então, essa pleiade de empresas que compõem essa periferia das montadoras, que é a nossa grande cliente hoje. A grande clientela está aí. Quer dizer, hoje está um pouco, não está tanto por causa da situação. Então, mas entraram, por exemplo, outros setores, comércio, perfumaria. O mercado está deprimido, né? Tá. Engraçado que para nós tem sido muito bom. Imagino. Muito bom. Justamente, porque chega em socorro da pequena e da média empresa. Porque no momento em que há uma retração dos bancos, abriu um espaço para nós. Então, o que é que nós estamos recomendando? Com muita prudência, muita cautela, examine bem os riscos. Isso tem propiciado a nós o quê? Manter o mesmo ritmo, o mesmo volume de negócio. E que realmente é um setor que está dando sustentação, está dando suporte à economia do oxigenando país. Essa questão. Oxigenando, exatamente. Doutor Luiz Lemos, vamos fazer um intervalo, mas eu sei que Alagoas, Sergipe, existem 91 empresas de fomento. No Brasil inteiro, o senhor tem ideia de quantas empresas são? No Brasil tem algumas milhares. Tem? Milhares. Milhares de empresas? Milhares de empresas. Que coisa. Segundo os dados que nós temos do COAF, que nós temos uma ligação bastante estreita com o pessoal do COAF, inclusive já tivemos até recebemos lá um prêmio de mérito do COAF pelo trabalho que nós temos feito, a ANFAC. Tem cadastrado no COAF 6.000 e tantas empresas no Brasil. 6.000 e tantas empresas. Se bem que essas 6.000 e tantas empresas a gente não tem controle, não sabe nem o que elas fazem, se estão ativas ou não. O fato é que existem lá cadastradas. No momento que sair talvez esse código comercial, que a gente vai ter pelo menos uma base legal mais importante, a gente vai poder ter uma coisa mais efetiva para controlar. Mas, por exemplo, no nosso setor, considerando a ANFAC, com todos os sindicatos e tudo, nós devemos ter umas 1.000 e poucas clientes, 1.000 e poucas empresas de factory. Muito bem. Doutor Luiz Lemos, vamos fazer um breve intervalo para que possamos tomar uma água ou um suco, né? Pode ser o suco da laranja também. E também permitir que os nossos telespectadores façam também respire e tome um copo com água, que nós voltamos em seguida. Muito obrigado pela audiência. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP-UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você.
Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, que nos prestigiam, que nos honram com as suas assistências aqui semanalmente e aqui no nosso Momento Jurídico. Eu digo sempre isso porque os senhores e as senhoras são as razões de nós trazermos aqui essas personalidades, essas figuras importantes do nosso país, como é o Dr. Luiz Lemos. Dr. Luiz Lemos, mais uma vez, muito obrigado a sua presença. O senhor deixou lá está vendo o curso, né? Está vendo o curso agora lá. O que é administração? É gestão comercial. Gestão comercial. É importante o nosso empresário saber como que ele tem que gerir a sua empresa, exatamente para ter os resultados que a gente espera. Gestão comercial de recebíveis. Recebíveis, é. Muito bem. Doutor Luiz, me diga uma coisa para a gente iniciar a nossa conversa aqui nesse segundo segmento. Para os nossos telespectadores, o que faz uma empresa de fomento comercial? O que é que ela faz? O que é que ela dinamiza? A empresa de factory, a empresa de fomento comercial, é uma empresa mercantil, como qualquer outra, que tem que ter sua estrutura, tem que ter suas normas de compliance, sua governança, entendeu? Para que, como qualquer empresa, qual é o objetivo da empresa? Ter lucro. Agora, nós, além dessa parte toda, temos uma função socioeconômica fundamental, que é exatamente o apoio à pequena e média empresa, que é exatamente quem mais precisa de orientação, que precisa de recursos, que precisa, no momento de dificuldades, ela tem os recursos necessários, seus ajustes de caixa que nós temos que fazer, orientar como tem que fazer. Essa é a nossa função básica. E se nós fizermos uma retrospectiva de 34 anos atrás, quando nós iniciamos, e hoje, vemos que é uma trajetória assim, de evolução vertiginosa, a atualização das nossas práticas, dos nossos procedimentos, a tecnologia que está avançando de uma forma muito séria da atividade. Estamos caminhando já a passo largo, praticamente não temos mais papel. Então isso é uma evolução prodigiosa. Quer dizer, eu que comecei a trabalhar no Banco do Brasil em 1951, há 65 anos que eu trabalho, e vejo isso, eu fico empolgado de ver, e sou o maior entusiasta disso, das nossas reuniões lá na ANFAC, nos nossos técnicos. Temos aqui o Dorival, que é o nosso braço direito, principalmente na parte técnica, toda confiada a ele, é uma pessoa altamente abalizada, e eu fico assim, empolgado, que realmente a evolução é estrondosa, né? E nós temos que estar atualizados. E eu sou o maior protagonista disso. Temos que estar na vanguarda desses acontecimentos todos. Doutor Luiz Lemos, as empresas de fomento não cobram juros, né? Vamos desmistificar isso. Não cobram juros, né? Exatamente, essa é uma questão. Quando nós iniciamos esses 34... Doutor Luiz Lemos, só me perdoe interrompê-lo, eu já tive o desprazer, só acredite que numa audiência, eu já tive o desprazer. Isso se agrava, na minha opinião, na vez que foi na frente de um advogado. O cidadão estava inadimplente com a empresa de fomento e falou que a empresa praticava agiotagem. Vamos desmistificar isso? Vamos. Que absurdo. Isso não. E o advogado permitir que o cliente dissesse um não negócio pode, desse? de jeito nenhum.
Quer dizer, isso foi realmente um estigma que nós tivemos no início, né? Que felizmente hoje já está bem diluído isso, mas de vez em quando ainda aparece. Quer dizer, a agiotagem, o que é a agiotagem? A agiotagem, o princípio do direito penal é exatamente você explorar o estado de necessidade de alguém que precisa. Então, o agiota, o que é o agiota? É aquele que pratica juros exorbitantes, aquele que não tem controle de nada, aquele que pega... É um aventureiro. É um aventureiro, exatamente. Então, na nossa atividade, nós temos princípios básicos, éticos. Inclusive, a FAC é extremamente rigorosa nisso. A empresa que entra para a FAC assume um compromisso, assina um compromisso de praticar a lei, todos os princípios legais e éticos que regem a atividade. Temos um código de ética e que nós primamos em ser rigorosos na sua prática. Então, a nossa atividade é uma atividade comercial, uma empresa legalmente constituída. Exatamente. É uma empresa que tem que praticar todos aqueles princípios que existem ali. Exatamente o que ela tem que fazer? Conhecer o seu cliente, acompanhar a vida dele e, fundamentalmente, o que é? Propiciar a ele os recursos que ele precisa para sobreviver, tirar os seus negócios. Comprar um crédito, aquisição de crédito. Exatamente. Então, veja bem, no início houve aquela dúvida, o que é que nós fazíamos? E começamos a praticar com o nosso contrato com base no Instituto Civil da Cessão de Crédito. A cessão de crédito é um instituto extremamente rígido, pouco flexível. Claro. E começamos a nos deparar, isso logo dos primórdios que nós começamos pela oferta. Como é que nós vamos sair dessa? E começamos a estudar, pesquisar, demos tratos à bola para verificar qual seria a saída. E eu fui descobrir a saída, doutor Gerando, sabe onde? No antigo Código Comercial. Lá em 1850. 1850. Compra e venda mercantil do antigo Código Comercial. Artigo 191 ao 220. E o artigo 191 diz o seguinte: o que caracteriza uma compra e venda mercantil é exatamente alguém comprar um bem para revender e ter lucro. Bem móvel, a operação é bem móvel. O que é o bem móvel? São ações, são títulos e código comercial, inclusive papéis de crédito comerciais. Papéis de crédito comercial. Isso na linguagem 1850. Na linguagem moderna, título de crédito mercantil. Então, o que é o título de crédito? O papel, a duplicata, qualquer título de crédito. É um bem móvel que o senhor adquire, incorpora na sua contabilidade, no seu ativo, certo, e vai gerar receita. Então, isso é uma questão que até no judiciário, às vezes, a gente tem dificuldade. O advogado, às vezes, até o juiz, que conhece pouco a matéria. Então, aquele título de crédito é um bem móvel que nós incorporamos no nosso ativo e pagamos à vista para o cliente. Pagamos à vista ele nos vende à vista, nós compramos à vista. A compra e venda à vista é uma legítima transação mercantil, não é operação de crédito. E como ele nos transfere os direitos pelo endosso, o comprador do produto ou mercadoria, que é o sacado, é o nosso devedor. Então é isso que rege, vamos dizer, até fora naturalmente no momento que ele chega para nós com aquele monte de títulos, para ele poder entender, nós vamos verificar o que tem ali dentro. Se realmente foi feita a venda, se aquele sacado existe, se a mercadoria existe, se ele fez uma boa venda, o nosso cliente. Então isso tudo, esse contexto é que faz parte da nossa atividade. E, felizmente, nós temos hoje grandes colaboradores, grandes empresas, e a coisa evoluiu. Hoje nós estamos num patamar elevadíssimo em termos profissionais. Doutor Luiz, e de onde vem o ganho, então, da empresa de fomento? Ela não cobra juros. Então, veja bem, no momento que eu compro à vista, ele me vende. Então, vamos supor, ele tem um título de 100. 100 mil reais. 100. Certo. Então, eu digo, eu vou te comprar à vista. 30 dias. Ele só vai receber daqui a 90 dias aquele título. Não, ele vai receber na hora. Não, eu estou dizendo quem está negociando. Mas o título que ele está entregando não é um título também líquido naquela hora. Ele só vai ser exigível daqui a 90 dias. Então, veja bem, no momento que ele chegou, vendeu o produto dele. Certo. 30, 60, o prazo que for. Certo. Ele chega para mim e diz, para a nossa empresa e diz, olha, eu vendi, fiz isso, isso aqui está duplicado. Certo. Então, vamos dizer, título de crédito. Perfeito. Então, 30 dias. Então, nós temos um fator de compra. O fator de compra é exatamente a forma que nós precificamos a nossa
a nossa receita, o nosso ganho. Fator Fator de compra. de compra. O fator de compra se compõe, não é juros, porque se é uma compra e venda mercantil à vista, não é operação de crédito. Perfeito. Fator de compra é quase como um serviço. É um serviço, naturalmente. E naturalmente a gente tem uma beiradinha lá que a gente compra às vezes uma comissão de alguns serviços que a gente presta, mas que envolva envolva o exame do padrão creditício tanto da empresa cliente como do sacado. Então, nosso ganho está... Fator de compra, essa aqui é a palavra de ordem, essa aqui é a expressão. Então, o que é o fator de compra? O fator de compra nós levamos em conta o custo-oportunidade do meu capital, do nosso capital. Certo. Nosso capital no banco está rendendo hoje 0,8 ao mês, 0,8 ao mês. Então, custo-oportunidade para nós, 0,8. Risco também entra aí? Entra. Vai entrar aqui. Então, tem os componentes do fator de compra. Custo-oportunidade. Então, eu tenho 0,8 no banco. Então, custo-oportunidade do meu dinheiro aqui hoje, eu estou ganhando. Como não está no banco. Carga fiscal. Aí... É pesada, né? É 1,2. Despesas, custos operacionais, fixos e variáveis. 0,5, 0,6. Pessoal. Despesa de cobrança. Toda a cobrança nossa, esses bilhões que giramos, gira onde? Nos bancos. O banco faz a cobrança para nós. E o último item, componente do nosso fator, é expectativa de lucro e de risco. Aí nós temos como parâmetro, ou mantemos o 0,8 lá em cima, embaixo aqui, ou aumentamos alguma coisinha aqui embaixo, conforme o risco do negócio. Somado isso vai dar 3,5, 3,8, que é o fator de compra que eu vou aplicar naquele dia, 30 dias. Então perfeito. Essa diferença de 100 ele recebeu 8,5, 8, de 100 ele recebeu 85, suponhamos. Então, eu dou ele 85 e vou receber 100 quando o sacado me pagar daqui a 30. Certo. Esse é o meu perfeitamente. ganho. É o meu ganho. Perfeitamente. Não é juros. Não é juros porque eu não estou fazendo empréstimo. Claro. Qual é a diferença? No banco, quando o senhor pega R$100 do banco, daqui a 30 dias, o senhor tem que pagar. Certo. O senhor é devedor do banco. Perfeito. No nosso caso, não. Quando ele me vendeu um produto dele representado por um título de crédito, me vendeu um bem dele, eu paguei à vista, ele me vendeu à vista. É uma transação, uma compra e venda mercantil à vista. À vista. Quais são os elementos básicos que caracterizam uma operação de crédito? Confiança e prazo. O senhor vendeu um carro há 30 dias, o senhor praticou uma operação de crédito. Operação de crédito. Todo negócio que se fizer com prazo é uma operação de crédito. Como ele me vendeu à vista, eu comprei à vista em dinheiro, é uma legítima transação mercantil à vista. Doutor Luiz Lemos, vamos promover mais uma desmistificação. Hoje nós estamos aqui para desmistificar algumas coisas, alguns tabus, essa é a expressão. Nós já fixamos aqui anteriormente, o senhor já nos informou, que a esfera de atuação das empresas de fomento são as pequenas e médias empresas. A pessoa física pode também ter uma relação comercial com a empresa de fomento? Como cliente direto? Como cliente? Não. Só pode ter, por exemplo, um produtor rural. Só pode ter um profissional autônomo. Porque a partir do momento que ele se investe com essa função, ele está na cadeia produtiva. E nós operamos na cadeia produtiva. Porque a empresa automaticamente faz parte da cadeia produtiva. Ela está agregando valor à economia. Então, se o senhor tem um produtor rural, um profissional liberal, no momento que ele se instala, ele deixa de ser a figura do consumidor. Vamos dar um exemplo. Eu sou um arquiteto. Eu fiz um projeto e o meu cliente me pagou, vamos dizer, 50 mil reais, me deu um cheque de 50 mil reais, recebível daqui a 90 dias. Eu posso me dirigir a uma empresa de fomento e negociar aquele título? Se esse arquiteto estiver estabelecido, devidamente estabelecido. Com escritório? Com escritório. Registrado no registro profissional, tudo certo, ele pode ser o nosso cliente. Agora, a pessoa física pela física, não pode. O consumidor está fora.
Não há como, se fizer isso, está errado. Está errado. Se houver uma denúncia, está errado. Doutor Luiz Lemos, vamos continuar aqui, agora falando nessa questão, nesse momento do nosso país, que é um momento, eu chamo muito delicado. Eu não sou um homem de finanças, mas eu sou um homem que leio, uma pessoa que leio e me informo e tal. Me parece, eu ando, percorro as ruas da nossa cidade aqui, uma coisa que me chama a atenção, doutor Luiz Lemos, é o alto índice de imóveis para alugar. Isso me chama a atenção, eu nunca vi, em toda a minha existência terrena, confesso ao senhor, que eu nunca vi uma frequência tão grande de anúncios de aluguel. Então eu pergunto, como é que está a questão da adimplência com as empresas de fomento nessa quadra? Você está vendo muito inadimplemento? Como é que está isso? A nossa atividade... O senhor tem informação nesse sentido? Na nossa esfera de atuação, a inadimplência está, vamos dizer, em níveis normais. Primeiro que a clientela que trabalha conosco, que já tem muito tempo, naturalmente, em alguns casos a gente reduz um pouco o ritmo, e como se abriram essas oportunidades em face da retração do sistema bancário, da própria situação geral do país, que é um momento ímpar da história do nosso país que nós estamos vivendo hoje, né? Nem em 64. Pois é. Né? Então, o que acontece? Nós temos tido essa oportunidade, doutor Geraldo, de ocupar esse espaço, mas com prudência, com sabedoria, com muita cautela, que realmente tem nos propiciado um bom resultado, entendeu? E realmente a conjuntura nacional é complexa. Eu acompanhei, né, desde 1951, que a primeira eleição que eu participei, que eu votei, foi em 1900, votei em Getúlio Vargas. Depois tivemos o suicídio de Getúlio, o Café Filho, quando não deixaram o Café Filho tomar posse, botaram um tanque de guerra debaixo do apartamento dele, em plena Avenida da Sorte, Copacabana. Aí veio Juscelino, que teve também aquele problema de aragaças com a aeronáutica, que não aceitava Juscelino, e ele conseguiu sobreviver. O senhor acha Juscelino um grande homem, não acha? Eu acho, foi um grande estadista que nós tivemos. Grande estadista. Para mim, dois grandes estadistas, Getúlio Vargas, naturalmente, dentro daquele cenário, daquela ocasião, do que vivíamos, daquela conjuntura daquele país, entendeu? E o Juscelino. Depois tivemos Jânio Quadros, que foi um desastre. Mas o doutor Luiz Lemos, mas eu só acho que o quadro econômico no Brasil hoje é delicado. É delicado. Embora não afete as empresas de fomento, eles não estão sentindo. De qualquer maneira, a gente tem, como eu disse, muita prudência, entendeu? Nós sempre temos que ter a sensibilidade para saber o risco, saber mitigar os riscos da nossa atividade, entendeu? Agora, eu acho, sabe, desembargador, já promovi o seu desembargador. É uma boa promoção. Mais que merecida. Então, eu acho o seguinte, eu sou muito esperançoso. Eu acredito, naturalmente tivemos esse sucesso todo aí do governo da Dilma, né, que foi quebrou o Brasil. Quebrou o Brasil, né? Quebrou o Brasil. Tudo isso que a gente está surgindo aí agora, todo dia surge uma novidade. Uma novidade. Eu acho que, por exemplo, se a gente conseguir estruturar isso que está aí hoje, eu acredito muito no Meirelles. Eu jogo. O senhor conhece ele? Conheço o Meirelles desde 1967, quando começaram as primeiras operações de leasing no Brasil. Ele era um engenheiro recém-formado em Anápolis, foi trabalhar no Banco de Boston em São Paulo, e começaram a surgir no Rio, o Banco Central estava no Rio. Ele é engenheiro, é? Ele é engenheiro. Começaram a surgir... Eu pensei que ele fosse economista. Não, engenheiro. Engenheiro, né? Começaram a surgir no Jornal do Brasil do Rio pequenos anúncios. Operamos o leasing, anúncio pequenininho. E nós então começamos a trabalhar, começamos a mandar os nossos fiscais e vai lá visitar que empresa é essa. Ninguém sabia que era leasing no Brasil. E começou então o Boston, ele era um funcionário novo, então, como é funcionário novo do banco, pega esse negócio aí. E ele pegou esse negócio do leasing. E começou a frequentar o Banco Central. Nós acabamos absorvendo esse negócio do leasing, que também a rigor não teria que estar no Banco Central, mas acabou o Banco Central
disciplinando a atividade, eu conheci aí em 67. 67. Ele cresceu, fez uma belíssima carreira, foi presidente mundial do Banco de Boston, lá em Massachusetts, lá em Boston, lá, e depois veio como presidente do Banco Central, teve uma excelente administração, impecável, que foi, eu acho que a grande sustentação do Lula foi aquilo. Se o Lula não tivesse o Meirelles ali, eu não sei se teria terminado o governo dele. Ô, doutor Luiz, me diga uma, satisfaça essa curiosidade. O senhor que é um homem do meio, que é um homem do ramo, é um homem que está no centro dessas questões financeiras do país. O que foi que determinou isso em nosso país, hein? Porque eu não sei se eu estou equivocado, doutor Luiz, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver equivocado. Eu consigo fazer uma relação entre um país e uma casa, no aspecto financeiro. Um país e uma casa, um domus. O que foi que fez chegar nesse ponto, hein? O que foi isso, hein? Exatamente. O senhor tem o seu salário, tem os seus proventos, o senhor tem que viver dentro dos seus proventos. Isso. Né? Então, o que aconteceu? Com a facilidade que o governo tem de gerar recursos, já foi assumindo compromisso por conta do Tesouro Nacional, e o resultado está aí. Nós temos hoje um déficit, pelo menos que está hoje em 170 bilhões. Isso é pagável? A longo prazo, né? A longo prazo. Doutor Luiz, quer dizer, o senhor acha que ainda vai haver muito sofrimento? O sofrimento que eu digo assim para a nossa sociedade? Eu acho que essa situação vai pedir muito sacrifício. Eu vi hoje algo em torno de 2 milhões de desempregados. Eu vi hoje de manhã algo em torno de 2 milhões. Não é muito não isso? Então eu acho isso, entendeu? É uma administração doméstica, entendeu? Aí você vê a facilidade que o governo tem de fazer os negócios, né? Tal, pedaladas e adiantamentos de crédito por conta disso, por conta daquilo, está aí hoje. Então hoje tem 170 bilhões, que é exatamente o déficit primário. E aí, sem contar a outra parte, que são os juros. Isso é uma coisa visível, né? Não precisa ser um economista para ver isso não, esse desarranjo não, né? Então é o seguinte, tem que controlar os custos do governo, tem que reduzir os custos, tem que controlar toda a parte de receita. Você vê, qual é o nó-górdio nosso aqui hoje no momento? Qual é? A Previdência. A Previdência. Você vê, esse mês houve um superávit de 9 bilhões. O buraco da Previdência nesse mês foi 9 bilhões. Matou. Então, quer dizer, existe muita gente inativa e pouca gente ativa. Mas não foi feita uma correção no governo Lula? Não foi feita uma correção? Não houve um reajustamento, inclusive com modificação? Houve esse aumento da idade para 75 anos. Eu acho que isso é um paliativo, como é? Isso eu acho que tem que haver uma solução desse caminho aí, eu acho. Assim, a prioristicamente, sem entrar no exame mais profundo da matéria, entendeu? Eu acho que o nó-górdio hoje, além da parte de, por exemplo, juros, o governo está pagando 500 bilhões de juros para manter a sua dívida. Isso tem que mexer nisso. A Previdência está também um buraco enorme, um déficit enorme. Está feio o negócio. Entendeu? Então, vai exigir muito sacrifício da sociedade e vai exigir muito rigor de quem tiver... O senhor acha que a população suporta mais carga tributária, alguma carga tributária? Não. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta mais. Deixa eu ver. No nosso caso, nós temos Eu ia perguntar, a empresa de fomento, a carga tributária dela é alta? É pesadíssima. Talvez mais pesada de todos que tem aí. Pesadíssimo. Você vê, nesses 3.5, 3.2 que a gente opera, 1.2 é imposto. O imposto. Entendeu? Isso é mais de 30%? Mais de 30%. Então, eu acho que isso vai exigir muito sacrifício nosso. É um país que tem um potencial enorme. O senhor viaja aí para fora e o pessoal morre de inveja com um país maravilhoso que vocês têm. Como é que está numa situação como essa? O potencial nosso é muito grande. É um país, você vê, um território enorme, riquezas fabulosas. Porque está faltando o quê? Seriedade, está faltando gente que sejam gestores realmente honestos, né? Que estejam realmente voltados para o interesse do país. Porque hoje
Você disputa um cargo político para satisfazer o interesse pessoal dele. Pois é. Esse que é o problema, entendeu? Então, vocação pública, zero. Nenhum espírito público. O fomento comercial, a maior prova de espírito público somos nós. Sustentamos aí 160 mil pequenas e médias empresas com nossos recursos, investimento nossos pessoais. Nada do governo, nem federal, nem estadual, nem municipal. Nada do governo. Primeiro que nós não podemos nem trabalhar com poupança, que é proibido. Que é a maior demonstração de patriotismo, de civilismo que nós temos dado, é o fomento comercial. Isso realmente eu me orgulho e quero inclusive aproveitar esse momento e saudar todos os nossos companheiros, mostrando o valor que nós temos, o peso que nós temos dentro da economia do nosso país. Entendeu? A relevante função socioeconômica. Se não fôssemos nós temos hoje quase 3 bilhões. Esses 155 mil clientes nossos representam 3 bilhões de empregos formais, diretos e indiretos, a mão de obra garantida. Não fôssemos nós, seriam 3 bilhões de desempregados. Desempregados. Doutor Luiz Lemos, desculpa a pergunta, o senhor fica à vontade para responder, mas eu não posso deixar de ter um homem do seu quilate, do seu nível aqui em nosso estúdio e deixar de perguntar isso. O senhor acha que essa senhora, Dilma Rousseff, o senhor acha que ela volta? É muito difícil, viu? Muito difícil. O clima, o cenário todo do país é todo contra ela, viu? Hoje aqui você vê, um povo naturalmente pouco instruído, pouco letrado, eles não aceitam política, rejeitam todos os políticos. E não impeçam qual. Tá feio o negócio. Então eles querem eleição, mas como é que você vai fazer eleição hoje? Eles não entendem. Só para fazer uma eleição tem que haver uma reforma constitucional. A reforma constitucional não se faz em 30 nem 60 dias. Então o que nós temos que fazer? É rezar para que isso que está aí hoje se estruture definitivamente, esse governo que está aí, e que acerte essas medidas. Para daqui a 2 anos, então, o povo fazer valer, exercer o seu direito de cidadania. É isso que nós não sabemos exercer ainda. Então, qual é o grande poder que o povo tem na mão? O poder de cidadania. O brasileiro tem que saber exercer o seu direito. Doutor Luiz Lemos, estamos aqui colocando um ponto final nesse programa de hoje, mas eu quero deixar o senhor à vontade para lançar para os nossos telespectadores, para lançar para os seus liderados, uma palavra de conforto para esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo e que nossa sociedade vem vivenciando. Eu queria deixá-lo à vontade para lançar uma mensagem para o nosso imenso público e para os seus liderados, por favor. Bom, a minha mensagem é uma mensagem de muita esperança, de muito otimismo, e que nós saibamos explorar todo o nosso cabedal, todo o nosso prodigiosos recursos que temos, tanto materiais como técnicos, e fazer valer o que nós somos. O que nós somos? Nós somos grandes cidadãos, nós temos que valorizar cada vez mais a nossa participação para que realmente mostremos ao país que o fomento comercial é o grande instituto que existe hoje nesse país. Que enquanto o país está sofrendo toda esse período de intranquilidade que estamos vivendo por força da conjuntura, que nós saibamos trilhar o nosso caminho, pautar o nosso caminho dentro da ética, dentro da legalidade e, sobretudo, trabalhar com muita dor por esse país. Essa é a minha mensagem e, mais uma vez, agradeço ao Dr. Jerônimo essa oportunidade e me congratulo também com todo o povo alagoano e com os demais cidadãos do Brasil e, particularmente, ao empresário de fomento comercial. O meu voto de confiança e o meu augúrios de muito sucesso. Doutor Luiz Lemos, muito obrigado a sua presença aqui. Muito obrigado em meu nome próprio, em nome dos nossos. Eu não sei como agradecer. Em nome dos nossos telespectadores, em nome da casa. E quero dizer que as portas aqui estão sempre abertas. Quero agradecer também a presença do nosso caríssimo Dorival, que com a sua elegância, a sua tranquilidade, vem aqui também nos prestigiar. Muito obrigado, amigo. Quero de público deixar bem claro o meu voto de confiança nele, pela sua competência, pela sua lealdade. Realmente é o meu grande sustentáculo hoje da UAFAC e do setor. O setor todo hoje, Dorival é uma pessoa bastante conhecida no país, bastante prestigiada. Maravilha. Dorival, obrigado pela sua presença. Doutor Luiz Lemos, muito obrigado, meu amigo. E retorne a São Paulo em paz.
Muito obrigado, senhores. Até o próximo programa. Muito obrigado.